Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Flywheel Podcast, o seu podcast de inovação, comportamento e negócios. Eu sou Quito Góes, psicólogo, analista do comportamento. Ao meu lado, Fabinho, mentor em negócios, e sempre ela, nossa professora, teacher, Mel Oliveira, investidora anjo e especialista em inovação. E hoje o nosso tema vai ser resultado. Como nós conseguimos nos tornar pessoas de resultado e como o resultado tem sido um tema muito falado. Principalmente hoje se fala muito de alta performance, se fala muito de desempenho, se fala muito de como nós conseguimos escalar negócios, como nós conseguimos acelerar processos, mas tem um ponto em questão que é fundamental, que é como nós fazemos isso sem que nós adoeçamos e sem que a nossa saúde mental entre em xeque. Então vou tentar dividir essa bola aqui com o Mel e com o Fabinho. Primeiro para pensar assim, Fabinho, para você que é um cara que está no mundo dos negócios e você, Mel, o que vocês acham que é necessário para se tornar uma pessoa de resultado? Porque, primeiro, a gente entende que o resultado está atrelado ao financeiro. Quando se fala resultado, a primeira leitura que nós temos é essa. Então, se tornar uma pessoa de resultado é se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente. E não é isso que eu penso, né? Você pode ter níveis de resultado. Eu entendo o resultado como efeito de, é a provocação que eu estou fazendo para vocês, né? É o efeito de. Então, na inovação, assim, como é, ou na vida, primeiro na vida pessoal de vocês, né? Primeiro, assim, vocês se consideram pessoas de resultado? Aquilo que vocês imaginaram que vocês se tornariam ou quem vocês seriam, vocês já se tornaram? Vocês já alcançaram os resultados que vocês gostariam? Por favor, comecem. Bom, vou me estender um pouco, primeiro para dizer que a gente não é fake. Então, aqui não é vinho, tá? Ineditamente, é o único programa que a gente gravou sem vinho. Verdade. Né? Então é importante registrar. Isso aqui não é fake, é suco de uva mesmo. Nível tá? etílico zero. Porque Quito tá de mimimi, Exato. Mel de momomó e eu tô tomando antibiótico. Então, então vamos estabelecer a verdade. Por favor. Né? Não bote num copo normal. Tá, Da não. taça já falou pra todo mundo mesmo que não é vinho. Não, peraí. É charme. Mas pro brand fica mais interessante. Tchim. Por favor. Pro Bom, brand fica mais interessante. segunda pergunta que você fez foi sobre resultado. E exatamente o que você falou, a gente tem que dividir o que é resultado. Né? Porque assim, no mundo do empreendedor, o resultado parece muito associado ao seu negócio, só que o grande resultado ele é uma soma de pequenos resultados que você faz na vida. Uhum. E não estou falando só da constância e cadência de uma mesma coisa, porque nós somos seres humanos, né? Então, as empresas, elas são compostas por gente. Então, você não consegue ter um bom resultado, um bom desempenho na sua empresa se você não tem um bom resultado, um bom desempenho na sua mente, na sua cabeça. É um composto, ninguém vive isolado mais, como era. Antigamente até se conseguia, hoje eu acho que está tudo tão fluido, né, que isso tá se confundindo. E aí, para fazer o primeiro giro, né, não vou me alongar muito, se eu me considero uma pessoa de resultado. Isso. Eu não conheço ninguém, nem os grandes, que disseram que chegaram onde queriam. Exatamente. Não conheço ninguém. Também não. Não conheço ninguém, grande ou pequeno, que chegou onde queria. Nós somos fruto de uma jornada. A vida é uma jornada. Então, a gente tem que... Ou esse poço não tem fundo, né? Porque cada vez que você chega aqui, aí você quer aqui. Isso me lembra quando eu estava na faculdade, aí tinha um colega que tinha um sonho de ter um carro, eu já tinha carro, aí ele falou assim, porra, quando eu tiver carro, eu vou conseguir fazer um monte de coisa. Vai sobrar tempo para fazer um monte de coisa, porque não vou demorar mais no ônibus. Falei, não. Você vai arrumar mais coisa para fazer. Exato, é isso, não tem fundo, não. Não tem fundo, é o papo do não tem fundo. Então, eu acho que a ânsia da gente, sobretudo as pessoas que sobretudo empreendedor, né, que é minha posição de fala. O empreendedor, ele é um inquieto. Ele é um descontente, né? Ele quer mais, ou quer transformar, ou quer fazer melhor. Ou eu passei um tempo, eu ainda me avaliando, já entrei em vários negócios, né, ao mesmo tempo, ou isoladamente, e eu percebo que quando o negócio ele se arrumava, ficava meio flat assim já. Você cai fora. Eu já ficava agoniado, olhando pro lado, querendo fazer outra coisa, e aí já, bicho, é incansável isso. Então por isso que eu tô falando assim, eu não cheguei, eu me considero um cara de resultado. Eu acho que é muito estático, né? Você é uma pessoa de resultado. Eu acho que o resultado é todo dia. Sim.
E você está sempre mirando no seu objetivo fim. E esse objetivo fim, quando você chega, você vai jogando ele mais para frente e os objetivos vão mudando. E a gente, ou seja, tem que enjoy, né? Curta. Vai lá, meu. Eu tô cansada de buscar resultado. Eu acho que a vida inteira, desde quando a gente nasce, a gente procura resultado. A gente nasce, aí a gente faz, agora eu preciso engatear. Certo. Cara, aí agora eu preciso andar. Aí agora eu preciso comer de garfo. Aí agora eu preciso beber num copo de vidro. Aí agora eu preciso tirar nota 10 na escola. Aí agora eu preciso me enturmar. Então você está o tempo inteiro procurando mínimos resultados inconscientes para ser aceito ou que você acha que aquilo ali é resultado dentro do cotidiano da vida que você tem. Depois de adulto, você busca esse resultado de forma consciente. Aí vem, eu quero ser fitness, aí é um resultado. Eu quero perder 5 quilos, aí é um resultado. Eu quero, enfim, faturar muito na minha empresa, é outro resultado. Eu preciso estudar e, sei lá, ler livros sobre X, é um outro resultado. Uhum. Eu quero ter filhos, ser mãe, quero ter uma empresa de sucesso, quero não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu também quero ser feliz no casamento, eu também quero ter os melhores amigos, eu também quero ter dinheiro. Cara, é o tempo inteiro buscando resultado. E aí, quando a gente fala... aí talvez eu traga um pouco de um olhar como mulher. Eu acho que a mulher ainda faz um pouquinho mais de esforço para achar esse resultado, para buscar esse resultado. Porque a gente, muitas vezes, precisa se provar em absolutamente tudo. Boa. Então, a roupa que a gente vai vestir mostra pra gente, muitas vezes, abre portas pra gente ter aquele resultado ou não. A forma como a gente fala, a cor da nossa unha, tudo parece pequeno, mas minimamente aquilo abre portas pra gente ter aquele resultado ou não. E, além de toda a força que a sociedade faz... abrindo ou não, fechando portas pra gente ter esse resultado, a gente ainda tem que ter a mente saudável, ou ter a mente focada, ou ter a mente treinável. Agora tem a história de você entrar numa bacia de vidro, ou de gelo. Eu não vou entrar numa bacia de gelo pra mostrar que eu tenho mente de resultado. Eu não vou tomar banho gelado 4 horas da manhã no frio, para poder controlar a minha mente. Eu não vou fazer isso. A minha mente eu controlo de outro jeito. Eu exercito de outro jeito. Perfeito. Mas, cara, a galera entrou numa parada agora que você tem que se provar o tempo inteiro para você mostrar que você tem uma mente forte, que você consegue fazer aquilo e etc. Eu entendo que a mente tem que ser... A mente é treinável. Fato. O nosso cérebro, ele estica, ele consegue se adaptar ao que a gente se propõe a... Mas eu acho que a gente entrou num momento em que tá todo mundo muito vidrado em ser o melhor ou se provar o tempo inteiro. E tem umas coisas assim que, pra mim, passa, sabe? Uhum. Então, esse negócio de bacia de gelo, banho 4 horas da manhã, gelado... Isso não tem a ver com geração, não? Não sei, porque eu acho que não tem a ver com geração, não. Porque tem gente que é mais velho que eu, e tem esse pensamento e faz essas coisas, etc. Então, assim... Agora eu vou te dizer uma coisa. Por favor. Eu tô falando isso criticando, mas eu já fiz algumas coisas. Ok. Natural. Cara, eu já andei em 8 metros de brasa queimando de pé descalço. Pra quê? Treinar a minha mente pra resultado. Ou seja, eu fiz exatamente o inverso do que eu tô falando. Você fez isso? Fiz. Por resultado? Por resultado, para treinar a minha mente. Eu fiz isso. Pra treinar aqui a mente não sente dor? Não, para treinar a minha mente de que eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, que eu poderia treinar alguma coisa. Eu estava em processo de auto-hipnose. Eu fiz um processo de auto-hipnose. E para poder de controlar a mente, para eu poder cruzar aqueles 8 metros de brasa fervendo de pé descalço. Não é correndo, não é andando, é marchando. Batendo o pé, marchando. No início, meu pé queimou, mas eu não senti nada. No outro dia, tava a bolha desse tamanho. E aí... você querendo matar quem lhe hipnotizou? Não, eu fiz de propósito. Eu tô querendo matar quem entra numa bacia de gelo. Dá não. Mudou só a temperatura. Mudou só a temperatura. Cara, vou te falar. Eu prefiro gelo. Eu também. Mas, ó... Na dúvida, eu bebo, pelo menos. Eu ia trotar assim. Aí, não satisfeita, eu fiz um processo de passar também por 8 metros de cacos de vidro.
pisando em cacos de vidro desse tamanho. Então, quando eu terminei os 8 metros, meu pé estava todo estraçalhado, eu caminhava e jorrava sangue, etc. Qual era o objetivo? Mas foi no mesmo dia o carvão e o Foi no mesmo momento da minha vida. Ah, não foi no mesmo dia? Não foi no mesmo dia, senão não. Então você foi reincidente na loucura. O pior. Certo. Eu fui reincidente na loucura. Eu fiz algumas outras coisas também. Acho que ela tá na hora de ser sua paciente, tá. A gente vai conversar depois aqui. E isso foi interessante porque eu provava a minha mente de que, cara, eu consigo fazer isso. Certo. Eu vou treinar a minha mente, vou colocar de que eu consigo atravessar e foda-se. E, cara, quando eu atravessava, rasgou meu pé, mas eu não senti dor, nada. Na brasa queimou muito meu pé, mas eu não senti nada porque eu tava extremamente focada. No resultado, em atravessar. Então, eu botei aquilo na minha cabeça e faça chuva, faça sol e ia atravessar aquilo ali. Também fiz... Tem mais? Também fiz Calma, esse podcast aqui vai ser um sucesso. Eu também fiz treinamento de sobrevivência militar. Então, passei 3 dias isso aí é legal. no mato. Onde foi? Eu prefiro não falar, porque... Enfim, vai dar ruim. Mas vamos lá. Depois você me conta. Nos a gente corta isso aqui na hora do coisa. Ô, Christian, depois você corta aí, pelo amor de Deus. Corta isso. Mas era amarrada em 9 pessoas. Amarrada a 9 pessoas nos punhos. E a gente teve que cruzar rio. A gente teve dias? que... 3. Quando eu digo que 3 dias amarrados. Quando eu digo que eu não conheço mel, é isso. Amarrados. Entendeu? Peraí, amarrados? Amarrados. De roupa nu? De roupa. Amarrados, e as pessoas mais autoconfiantes, que se mostravam mais autoconfiantes, estavam vendadas. Então, qual era o objetivo? Quem é autoconfiante aqui vai ter que confiar em alguém. Confiar em alguém. Então, e quem confiava naquela pessoa, não tem quem confiar mais. Só tenho a mim mesmo. Só tenho a mim mesmo, exatamente. Então, éramos 9. Mas era ambiente controlado, ou seja... Ambiente controlado. Tá. Ambiente controlado. Mas a gente atravessou rio com sapo, cobra, água até aqui, lama até o joelho, enfim. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra esticar a minha mente, aí agora eu critico quem toma banho gelado. Tem uma coisa. Tomar banho gelado é fichinha. Tá louco. Mas eu não vou fazer isso, porque eu gosto de conforto. Mas gosto de conforto. Amarrado, Rapaz, mato. eu também não conheço o mel. Eu não conheço o mel. Sapo, entendeu? Água aqui assim, conforto. Mas tem uma coisa que eu queria provocar vocês, que é o seguinte. Por exemplo, quando você fala sobre atravessar, enfim, na brasa e nos cacos de vidro, você está falando do processo. Quando você fala assim do resultado, aqui de fato é uma provocação para os dois, você está falando do processo. Porque o resultado é o efeito de, né? Pelo menos assim que eu compreendo. Sim. Então, assim, a ideia é o que você estava buscando. Eu sabia. O resultado é o que você está buscando. Então, no fundo, você não está criticando, você está falando do processo. No meu programa de treinamento, eu falo para as pessoas, inclusive, vocês às vezes criticam o mindset de resultado, só que quando a crítica vai muito ao processo. É verdade. E não ao resultado. Porque o resultado é... O que eu estou buscando com isso? O resultado é o objetivo. Qual é o objetivo disso? Então, o efeito disso é o resultado. Então, a gente passa por determinadas coisas por causa do resultado. Mas o processo não é importante para o resultado? O processo é importante. Aqui eu quero provocar vocês. Eu costumo dizer assim, se você não foca no resultado, eu recebo algumas críticas por falar muito de resultado. Se você não foca no resultado, só no processo, você se torna especialista em processo e não em resultado. Sim. Porque você está orbitando só no processo. A gente precisa focar no resultado. Isso aqui serve para quê? Pode parecer um certo hedonismo ou uma certa pragmaticidade, digamos assim, da vida, né? Uma lógica ali de uma filosofia hedonista e tal. Tá não. Parece, né? Lá fora. Mas mas o que eu quero dizer para você é, quando você faz tudo isso, é pelo resultado. É pelo resultado. Entende? Então, quando a gente fala assim, crescer dói, se desenvolver dá trabalho, dá. Mas eu estou me desenvolvendo para um determinado resultado. Eu gosto dessa ideia que o Fabinho traz assim, que é como eu compreendo, nós somos feitos de micro-resultados, né? O resultado não é o fim das coisas, mas é a conclusão de uma etapa. As coisas são feitas para ser concluídas e finitas, assim. Para mim, enquanto psicólogo, inclusive, se a gente não conclui as coisas, isso prejudica a nossa saúde mental. Eu recebo muitas pessoas, seja num consultório ou dentro dos programas de mentoria, que se queixam de uma coisa em comum, que é, eu não consigo concluir nada que começo a fazer.
Engraçado E o que que dá a sensação de conclusão? O resultado. O resultado. O resultado. E as pessoas às vezes confundem o não alcance no resultado de que não conclui. De que não. Quando, São na coisas verdade, distintas. São coisas distintas. É uma coisa você parar no meio. Eu treinei judô, taekwondo e muay thai. Nenhum eu fui faixa preta. Não é que eu não cheguei no meu resultado. Exato. É que eu abandonei o processo. Eu abandonei o que eu queria. O não Mas queria o mais que era o aquilo. resultado? Qual era o Não, resultado se na meu época? resultado na época era ser porradeiro. Não, sério, era a defesa. Assim, Sim. eu quero me defender, eu sempre gostei. Pô, pratiquei luta, final de luta, depois de um tempo fui praticar tiro esportivo. Então, assim, eu gosto dessa coisa da autoproteção, autopreservação. Então meu resultado não era ser faixa preta. Meu resultado era me sentir seguro. Sim. Entende? Essa coisa do micro-resultado eu aprendi cedo. Meio que de maneira espontânea e intuitiva. Porque, vamos lá, eu entrei, quando minha carreira propriamente dita, empreendedorismo amador, foi cedo, mas carreira mesmo, do marketing político como eu comecei, eu entrei com 19, 20 anos, era um moleque, onde todo mundo que fazia porque hoje o marketing político é um negócio muito amplo, né? Mas assim, antigamente o marketing político era uma coisa mais restrita e assim, você tinha pessoas, como até hoje, que tem várias. O marketing político é um troço, é uma linha de produção. Você tem desde do estrategista que vai descendo para os atores de execução. Então assim, a coisa de participar de elaboração de pensamento político, de estratégia política de comunicação, que é uma coisa mais da coordenação, eu comecei isso cedo, onde todos os meus pares eram geralmente os donos de agência, e eu com 20 anos. Se hoje eu tenho cara de moleque, 45, imagina eu com 20 anos. Foi você que disse isso a ele, foi meu? Não. Ah, tá. Tá. Mas Deixa tem eu gente acreditar que- nisso. Ah, tá. Não, por Tá. favor. Então, assim, imagina com 20 anos. E outra, eu era Binho. Binho. Quem é Binho na fila do pão, gente? As pessoas me conheciam por Binho. Eu vim do mundo de evento, festa, banda. Pô, Binho. Binho, moleque de 20 anos, andando com os políticos de 50. Respeito 0, -1. Então eu comecei a criar metas na minha vida de gatilhos de como eu vencer essa etapa. Aí você cria o pacote executivo. Eu comecei a andar, me vestir com calça de tecido, comecei a incorporar blazer, paletó, gravata, gel no cabelo, comprei uma valise de couro. Porque a sociedade dizia o caminho de Por- você receber porque de era você meu alcançar cliente. o resultado. Meu resultado quem era ser respeitado pelos meus clientes. E era na primeira etapa. É aquele negócio, você nunca tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão, né? Você só tem uma impressão. A primeira. O resto, meu irmão, é derivada da primeira. Você conquista. Então, eu precisava furar o bloqueio do preconceito Gostei dessa. para que as pessoas conseguissem ler meu conteúdo, ouvir meu conteúdo e mostrar que esse moleque sabe o que está fazendo. Então eu me vestia de terno, botava gel no cabelo, me chamava na terceira pessoa como Fábio Lima, não deixa Fábio Lima resolve. Fábio Lima faz. Para poder Para fixar marcar na meu cabeça. nome, Fábio Lima, nome e sobrenome. Comprei o carro, eu lembro que teve um convênio que o Bradesco fez com a conta da Assembleia Legislativa, e em contrapartida eles trocaram os carros dos deputados. Compraram um Foco sedã preto. Eu comprei um Foco sedã preto. Pra ficar igual a galera. Pra ficar Se assim, sentir na mesma incluído. vibe. Envelhecer, foi um envelhecimento pra mim ali. Fenótipo, não de genótipo. Então assim, eu tive essa necessidade de fazer isso em prol de chegar no meu resultado de ser respeitado numa primeira imagem. Era o que eu queria. Porque na minha habilidade, na minha teoria, na minha técnica, eu dominava. Deixa eu tentar fazer um ajuste rapidinho, assim. Quando você fala, eu fiz tudo isso para poder chegar no meu resultado, você fez isso para poder chegar no objetivo. O objetivo era ser respeitado. O resultado você foi respeitado? Fui. Então pronto. Entende? Porque eu acho que é esse o ajuste. Entendi. A gente confunde o objetivo com o resultado. E O processo. meu objetivo, exato. O meu objetivo era ser respeitado. O meu processo é calça de tecido. Gostaria muito de ver você com calça de tecido novamente. eu acho que você nunca Calça viu, de né? tecido. Não, por favor. Moletom, inclusive, se puder. Não, sabe? não, Aquela. moletom.
aquela camurça, assim, Não. coisas assim, entendeu? Então, Eu não quero, não. eu quero. Como Qual diz na o pro- roça, calça de tecido. de tecido. Qual que é o processo? O processo é, eu tive que fazer, me comportar, me adequar ao meio que eu estava frequentando. O meu objetivo era ser respeitado. Aí eu acho que é onde a gente perde a mão, que é e o resultado, entende? A gente confunde objetivo, processo e resultado. O resultado é, você foi respeitado? Fui. Fui. Então, é Mas o meu resultado era fruto de um binômio. Ok, Eu tinha claro, porque Ok. a técnica eu me segurava. ok. Mas no outro binômio, que é o binômio respeito, credibilidade, eu precisava resolver. Meu objetivo era resolver a letra B do binômio. Resolvi, o A mais B, fechou a equação, Ok. tive o resultado. Reconhecimento, blá, 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 blá. Engraçado, só contando uma passagem engraçada de quando é que eu tive o gatilho de parar com dessa babaquice de falar na terceira pessoa, né? Pô, em algum momento você tem que se tocar. Aí, isso pra mim foi marcante. Que eu, uma vez, a gente jogando futebol, no velho baba, como a gente chama, o baba da turma da publicidade, e aí o pessoal, porra, Fábio Lima, toca a bola. Eu digo, porra, me chamar de nome e sobrenome No futebol. no baba, Não, aí já consegui, alcancei o objetivo. Exato. Todo mundo já sabe meu nome e meu sobrenome, tá resolvido, parei com essa babaquice. Desculpa se Tem uma- alguém aí se chama no terceiro nome, eu acho. Eu sempre fiz achando que era babaquice mesmo, mas era necessário. Vocês percebem que, por exemplo, quando a gente ajusta, né, a nossa compreensão de processo, objetivo e resultado, fica mais fácil. Porque, por exemplo, qual é o objetivo da inovação, Mel? Qual que é o objetivo de decidir, de inovar? Qual que é o objetivo? O objetivo é se diferenciar, digamos. Certo, Ganhar mercado. certo. O objetivo, renovar. ampliando, não é trazer novas práticas com mais eficácia e melhor produtividade Sim. na inovação? Sim, também. É você resolver um problema antigo com de Ou novas formas. um problema atual de novas Pronto. formas, só que formas melhores, mais eficazes, mais lucrativas e blá blá blá. Esse é o objetivo. E aí você tem alguns processos para poder dar conta disso. Sim, O exato. resultado é, algumas empresas ou pessoas conseguem, outras não. Perfeito, é isso aí. E assim, por que eu falo sobre isso? Pode parecer excludente, é que eu quero adensar um pouco mais o papo, pode parecer excludente, mas não é. É o resultado. Quando você fala isso, Fabinho, e a gente troca muita ideia sobre isso, no final do dia a conta fechou, a conta não fechou. Quer dizer, não é só sobre a conta no sentido do número, é assim, e aí? É o resultado, no final do dia é o resultado. Qual foi o resultado? Qual é o balanço do dia? Mas ainda assim o resultado Vai não lá. termina se aproximando muito do objetivo. É porque Mas são coisas diferentes. são concordo coisas contigo. diferentes. Mas o resultado é mais assim... Não, mas você tá Nós temos- buscando alguma coisa. Você quer chegar no Ó, ponto final. Nós temos que ter... Só que não tem ponto final. Não, ok, mas tem. Ponto final é a Tem. morte. Não, Não, tem. não, Porque tem. senão a gente cola. É isso. Por que eu acho que o resultado, principalmente no mundo dos negócios, é importante? A gente tem que ter um mindset de resultado. Porque senão a gente pensa isso, o resultado está sempre lá na frente. Exato. E não tá. Então, por exemplo, a gente faz uma ação publicitária, eu e você. Qual é o processo X, Y, Z? Qual é o objetivo X? O resultado é chegou ou não chegou? O resultado é a resposta de uma pergunta. Chegou ou não chegou? Deu ou não deu? Deu. Resultado. Independente do Do tamanho e é o dele. que eu falo, acho que resultados você são tá pensando inquestionáveis. no- Exato. A gente questiona o processo, não o resultado. Por que muitas empresas, quando eu vou dar mentoria, se equivocam nisso? Porque elas questionam o resultado, elas têm que questionarem o processo. E a galera está questionando o resultado. Então, É verdade. isso não está bom. Ok, isso é o resultado. Não está bom, é um resultado. O resultado não é uma coisa positiva. O resultado ele é alguma coisa. Exato. E a gente questiona o processo. Só que eu vejo que muita gente está perdida e por isso elas estão adoecendo mentalmente. É essa a provocação que eu quero fazer em vocês. Eu acho que isso vale para tudo. Exato. E eu concordo com você 200%. A gente foca, principalmente no meio do empreendedorismo e do meio dos negócios, a gente foca muito no resultado. Cara, eu não bati tal meta. Ponto. Ponto. E aí você esquece de voltar. Peraí, vamos dar um passo atrás e discutir o que foi que eu fiz Exato. que eu não bati a meta. Exato. Aí as pessoas ficam discutindo a meta, mas A a meta meta. não bateu, Exato. mas a meta não vendeu. Mas sim, calma. Vamos voltar. O que tá errado? É time? É processo? Isso. É estrutura? Isso. É time? Isso, exato. Então eu concordo Exato. 200%. A gente questiona as pessoas, mas não as diretrizes que nós damos às pessoas, Exato. as orientações, qual eram as metas, quais eram os objetivos. Por exemplo, para você que tem equipe, né? O objetivo eu tenho uma equipe, o objetivo é esse. Então, alcançou um objetivo? Não alcançou o objetivo. Então, o resultado eu não alcancei o meu objetivo. O resultado é lá depois do objetivo, né? É a concretização, digamos assim, de positivo ou negativo.
Só que a gente questiona o resultado. E aí, por isso as pessoas estão adoecidas mentalmente quando elas chegam para mim. Foi isso que eu entendi, atendendo empreendedores, né? Que eles estão questionando o resultado. Precisa se questionar o processo. Porque o resultado é uma pedra, é uma pá de cal, para usar um termo coloquial. É a pá de cal. A gente questiona o processo. E, para mim, essa é a grande sacada. Por que, por exemplo, como nós falávamos das inteligências artificiais, tudo que é intermediário vai cair fora. Ou seja, as inteligências vão dar conta de um determinado tipo de processo. Não, eu concordo. Eu acho que, volto a dizer, Vai lá. o resultado / objetivo, ele tem que ser questionado. Não. Vamos lá. Não porque... é resultado / objetivo. É isso, mas eu vou voltar para essa questão, porque Por favor, teve vai lá. fuga ao tema aqui. O processo, eu concordo que não dá para ficar questionando o final da linha se você não conversa sobre o caminho. O caminho é importante, o caminho é o processo. Ok, processo. eu também acho. que é o E processo. nisso nós estamos pacificados. Perfeito. O processo é importante, mas o final do processo chega a um resultado. Ok. Né? Isso. Agora, o resultado / o objetivo, a depender é quase que semântica, porque assim, eu posso dizer que meu objetivo é, vamos lá, qual é o resultado que você busca na sua vida? De qual objetivo? É a pergunta que eu vou sempre Pronto. fazer. De qual objetivo? Viu como termina sendo um pouco semântica? Porque você pode trazer o resultado da sua vida como um todo, que é feita de... Não tem como. Não Por tem exemplo, como. o resultado quando você pergunta qual é o resultado que você busca na sua vida, eu pergunto de qual objetivo. Exatamente. Porque o resultado, ele é depois do Sim, objetivo. mas você fala assim, profissional. Profissional. Eu quero, daqui a 5 anos, ser conhecido nacionalmente. Pronto. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo. O meu resultado é daqui a 5 anos. Chegou ou não chegou? Não. Pronto. Pronto. Então, Mas quando você fecha o objetivo e conquista ou não o objetivo... Isso é o resultado. Isso É o resultado. Ó, a semântica Isso. que eu tô falando. Então, é o que eu tô falando. Termina sendo, ao final do processo, quase que a mesma coisa. Entendi Mas o que quase, você tá mas falando. quase que não É quase que a mesma coisa. quase- Porque se eu não bati meu objetivo, minha meta, eu não tive meu resultado. Vamos lá. Eu não cheguei no resultado. Pronto. É uma derivada da outra. eu É con- quase que a mesma coisa. Eu concordo com você, mas qual é o ponto de ajuste? Que eu acho que é uma provocação legal que a gente está fazendo aqui. Quase que não é a mesma coisa. Não é 1,1. Quando a gente baixa a porta, a pergunta é: alcançou o objetivo do dia, sim ou não? Algumas empresas trabalham com metas diárias, ok? Bateu a meta do dia, sim ou não? Não. O objetivo do dia não foi batido. Qual é o resultado? Não foi. bateu. Sim, beleza. O Então, resultado foi 0,5 abaixo Entende? da meta. não, mas aí é resultado financeiro. Não, Aí é não, resultado eu tô- percentual. eu tô Mas é dando- qualquer- eu tô dando mas é um qualquer- exemplo. Mas aí, então não tem objetivo não batido e sempre é soma zero. Porque nunca é soma zero, porque você nunca vai ter um resultado negativo, ou melhor, um objetivo negativo com resultado positivo. É isso. E vice-versa. Ok. Então, cara, assim, eu não consigo, talvez no dicionário eu consiga identificar, porque, é sério, porque o resultado, o objetivo, ele já disse se você alcançou ou não o resultado. Meu objetivo é faturar 50 milhões. Tá, Não se é eu o- fizer a pergunta, você alcançou ou não seu objetivo? Dá no mesmo. Do que você Entendi. alcançou ou não seu resultado? É tá. a mesma coisa pra mim. Não Qual a diferença? Meu objetivo, faturar 50 milhas Certo. no final do ano. Faturou? Faturei? Não. Alcançou o objetivo? Não. Então não alcançou. Então, consequentemente, não alcançou o resultado. Pronto. Mas, E aí? Certo. Mas aí você consegue fazer um gradiente, que é, por exemplo, dentro do meu objetivo eu atingir isso. Você vai quebrando os objetivos. Mas quase que não é a mesma coisa de... O que eu estou querendo puxar em termos de filigrana? Que é isso, cara. A gente foca no... Quando eu falo do mindset de resultado, é para entender assim, o resultado é o efeito de... Para mim, a gente está muito abstrato. Isso. Tá. Talvez seja essa dificuldade. Eu não sou um cara... Eu não consigo ser abstrato. Eu sou muito... Não, e é isso. Mas eu digo... Vamos lá. Quando a gente... Digamos que a gente vai fazer uma ação agora, né? Nós temos um podcast. Nós temos aqui um processo interno que a gente faz para poder estar aqui. Nós temos objetivos, certo? E nós temos quais são os resultados que a gente quer alcançar. Uhum. O processo está rodando, os objetivos a gente está buscando, e o resultado está lá na frente ainda. Sim. Entende? Então, o resultado, ele é o produto final. Produto final. O objetivo é o produto final? Não. Nem sempre, mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Pode vir a ser. Então a gente tá falando a mesma coisa, tem por meia isso, hora. volto a dizer, semântica. Assim, pra meu mundo de empreendedorismo, Sim, isso é uma semântica. Sim.
É porque ele tá trazendo... fala Não, um pouco do vai lá. mindset Talvez de o resultado. mundo- Se eu puder falar o mindset de objetivo, não faz o mesmo sentido se eu falar o mindset de resultado. Exato. É completamente diferente. Então, É por isso que eu tô voltamos dizendo. então ao ponto de que resultado e objetivo são coisas diferentes. São, tanto é que no dicionário não são, Exato. não são sinônimos. Então, o que você tá Quer dizer, eu falando? acho que não, né? Vou até olhar. Então, Exato. Porque mas é o que eu tô falando, para o mundo empreendedor, termina que é uma coisa tão tênue. Talvez não, com certeza, no mundo da psicologia, da mente humana, esse troço é mais complexo. A gente Mas no apro- empreendedor. Mas, por exemplo, cara, no mundo do empreendedor, objetivo e meta é a mesma coisa? Não. Não. Porque meta sempre é atrelada a financeiro. Certo. Então, Não. no geral, é assim. Você fala assim. A depender do plano de ação, do plano de estratégia que você faz, ele está muito atrelado a questões financeiras. Não, mas se a gente for olhar assim, tudo dentro de uma empresa está atrelado ao crescimento da empresa. E crescimento de Não, mas eu vou lhe dar um exemplo. A depender do plano de estratégia que você faça. Você coloca lá como objetivo, eu quero gerar 50 novos leads por mês. Isso é um objetivo. Meta, eu quero ou converter esses leads em 100 mil reais de receita. Então eu posso alcançar o objetivo, Entendeu? mas não bater a meta. Pode. Posso. Então, É porque essa metodologia de planejamento, cada um tem uma metodologia isso, diferente. mas é entendeu? possível então alcançar o objetivo e não bater a meta. Em alguns tipos de planejamento, sim. Em alguns... Agora, sim, eu queria fazer uma provocação, porque a gente está rodando A aqui. gente tá, meia hora. E não está saindo, mas assim, entendemos que Tá. resultado é aquela coisa assim, objetivo fim das pessoas, Ok. do ponto de vista. O que o empresário precisa ter, ser e fazer para ser um homem de resultado, para ser uma mulher de resultado, para ser um empresário de resultado? Vai, Kito. Vai, Mel. Agora foi profundo. Agora foi. Para você se tornar uma pessoa de resultado, a gente precisa primeiro entender quais são os objetivos dessas pessoas. É receita de bolo, Kito? Não. Porque, por exemplo, eu tenho mentorandos, eu tenho pessoas que eu treino que o objetivo, sendo empreendedor, é financeiro, mas que tem, por exemplo, tem um livro do Paul Pullman que eu gosto muito, que é Impacto Positivo. Como as empresas podem prosperar dando mais do que recebem. Então, por exemplo, existem pessoas que têm por propósito oferecer mais do que recebem. Quando você fala assim, qual é o mindset que uma pessoa precisa ter para se tornar uma pessoa de resultado, eu preciso levantar dessa pessoa quais são os seus objetivos de vida, quais são suas metas pessoais de vida. Quando eu levanto as metas pessoais e, portanto, metas individuais de cada um, nós vamos construir junto um mindset de resultado. O que é que você precisa fazer? O resultado ele vai dizer de operação, ele vai dizer de estratégia, ele vai dizer de sistematização. Então, para mim, por exemplo, para você se tornar uma pessoa de resultado em termos práticos, você precisa ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, e aí eu não estou falando de religião, mas para as pessoas que se conectam com a espiritualidade ou não, uma boa saúde familiar, uma boa saúde conjugal e uma boa saúde no trabalho. Mas uma boa saúde no trabalho familiar já não é a saúde mental? Não, porque, por exemplo, eu divido saúde em níveis. Porque a gente tem uma ideia, e aí que eu vou provocar vocês, a gente tem uma ideia de que, por exemplo, mente sã, corpo sã, né? Eu acho que é o contrário, mesmo eu sendo da psicologia. É corpo sã, mente sã. A mente faz parte do corpo. Um corpo sem vida não tem mente. Então, a gente precisa pensar... Para mim, uma pessoa de resultado é uma pessoa saudável. Vamos lá. Tem outros pontos aí. Tem outros Não, eu pontos. quero falar só do Não, mente mas sem corpo sã. pronto, eu vou voltar. Vá, Discorda, tudo bem. Não, assim, por quê? Vou lhe dar exemplo de pessoas que não têm corpo sãos, corpos sãos, e são mentes brilhantes e contribuíram pra caramba com a humanidade. Contribuíram. E a questão é a seguinte, essa frase fala mente sã, corpo são, porque a gente joga muitas das nossas preocupações no nosso corpo. Ok. Então a gente sente dores, Ok. questões fisiológicas. Todas as ites. Ok. Por conta da nossa mente. Então, mente são, corpo são, mas eu acho que é um conjunto. Eu concordo com você. Eu acho que não dá pra ter ou um ou outro. Eu não acho consigo, que tem que ter tudo. Mas é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Então, por exemplo, um mindset de resultado, na minha concepção do futuro, e é para onde eu tenho sido cada vez mais contratado por empresas, é dizer assim, as pessoas precisam ser saudáveis. Nós estamos fazendo tudo menos sendo saudáveis.
Quando a gente quer empreender, a primeira coisa que a gente faz é negligenciar o nosso sono. Uhum. E depois a gente escanteia a nossa alimentação. E acha bonito ser workaholic. Exatamente. Então, o problema não é o trabalho. Não. O problema é tudo aquilo que a gente negligencia para trabalhar. Então, eu digo para as pessoas, eu não gosto de time de colaboradores, eu gosto de trabalhadores. As pessoas estão lá para trabalhar. Nós perdemos o apreço pela palavra trabalho. Sim. Nós trabalhamos, o drive é trabalhar. Só que nós criamos um problema porque nós pareamos trabalho com adversidade ou trabalho com alguma coisa que é ruim. Trabalhar é bom, só que tudo aquilo que eu tenho que abrir mão para trabalhar é que é o problema. Então, eu tenho que trabalhar, eu abro mão do meu sono. É a primeira coisa que a gente joga fora. Quando a gente abre mão do sono, a gente diminui níveis de aprendizado, a gente diminui a oxigenação encefálica, a gente diminui uma série de coisas que eu poderia datar aqui com base na E neurociência. o trabalho não é só isso. O problema dessa coisa do trabalho, desculpa lhe interromper, Vai lá. não é só porque o trabalho prejudica a saúde por isso. Não é só isso. É na nossa cultura, onde o empresário, sobretudo no Brasil, o empresário é demonizado. Uhum. O empresário é demonizado. Onde é o cara sempre rico que oprime. No geral, falando do empresário médio, do trabalhador médio, é isso. Então, assim, a palavra trabalho foi, na verdade, a mudança da palavra trabalho não vem do trabalhador. Não. Vem de cima para distensionar essa relação. E voltando à tua pergunta e trocando com vocês, qual é o mindset de resultado? É mindset de saúde. A grande discussão é como as corporações conseguem ser ambientes saudáveis. Não é isso que a gente Sim. em algum momento está discutindo? Sim. Ou seja, nós estamos discutindo assim, como é que é possível trabalhar e ser saudável? A pergunta que eu faço anterior, como psicólogo e pesquisador, é aonde isso deixou de andar de mãos dadas? Isso é muito interessante. Entende? Porque é isso que Não responde é o aonde, futuro. não é aonde. como. Eu vou corrigir sua pergunta, por me favor, permita por favor. falar isso. Não é aonde a gente perdeu. Isso nunca existiu. O que não quer Essa coisa de saúde e trabalho. Essa Cara, coisa, antigamente, gente, a cultura do trabalho, as pessoas não estavam ligando para a saúde do colaborador, não. É porque a gente vem de um histórico, né? Aí... Eu tô falando do passado. Ok. Hoje, isso é valorizado. Ok. Tanto é que nós, quando a gente resolveu se reunir, nós três aqui, esses três pilares do Flywheel, foi justamente daquela provocação que eu falei. Para mim, o melhor modelo, não existe uma empresa que vai prosperar, que vai dar porrada de ganhar dinheiro, de dar muito certo, se não tiver calcado no pilar das estruturas fortes de empreendedorismo e corporações organizacionais e instrumentos políticos, porque o Brasil vive no ambiente político. Inovação, empresas que não inovam, elas tendem a desacelerar. E saúde mental. Uhum. Somos nós. Isso é uma cultura, é uma discussão, um debate muito jovem. Não tinha esse debate que está tendo. Concordo. Antigamente, o máximo que se chegava, gente, era educação física laboral. Eu fiz muito. Ai. Você fez? Alongamentos. Eu sou um pouquinho mais jovem. Cara, alongamento, mãozinha. Sim, fiz. Caramba, irmão. fiz. Achando que Fiz. aquilo Fiz Tava Leve. resolvendo a Fiz vida. tava leve. resolvendo a vida, vamos combinar. Mas- Onde o problema da gente não é lé, o problema da gente é depressão. Você percebe, por exemplo, que tem um estudo que mostra assim, por exemplo, muitas vezes os ambientes de trabalho se tornam tensos porque as pessoas estão com a saúde mental prejudicada Claro. por outros atributos. Então, o meio de transporte, por exemplo, que elas utilizam para chegar no trabalho é altamente prejudicial. Então, quando uma pessoa que ainda não está com a sua saúde mental cuidada, treinada, por exemplo, ela pode corromper intencional ou não intencionalmente aquele meio. Então, e aí eu respondo de novo, é nisso que eu quero insistir. Por que eu estou levando o mindset de resultado para as empresas, né? Uma das coisas que eu faço, que qual é a tradução disso? Nós precisamos ser saudáveis. E aí eu pego o saudável e divido em níveis, só em termos didáticos mesmo, assim, que é integral. Então, assim, você precisa ter saúde mental, física e espiritual para quem tem, saúde. Quando eu digo assim, não existe uma mente saudável se não há um corpo saudável. Isso é impossível. Se você tem um corpo inflamado, determinadas regiões encefálicas estão inflamadas. Então você pode ser uma pessoa super inteligente, mas você é emburrada, você é triste. Não fecha a conta. Se você é muito inteligente, mas é triste, não fecha. Quantos empresários são bem-sucedidos, mas são infelizes? A conta não fecha. Então, o resultado é salubridade. É como a gente consegue, essa é a minha proposição. Como nós conseguimos tornar os ambientes saudáveis. É isso que a gente está discutindo, né? É isso que, por exemplo, é isso que você tenta implementar nas suas empresas. Eu É quero isso que é te fazer inovação. uma pergunta. Vai.
como é que a gente tem uma mente direcionada a resultado? Certo. E quando você atrela resultado a uma mente sã, um corpo sã. Certo. E aí a gente tem aquelas pessoas que fazem uma refeição por dia, que pegam um ônibus lotado, Certo. que está com a família passando por inúmeras dificuldades, e mesmo assim ela tem que chegar no trabalho, bater o ponto dela e mostrar resultado, mesmo com tudo ferrado na vida. E quando atende o público, ainda tem que estar com a cara... Com a cara linda. Aí eu te pergunto, como é que a gente treina uma mente dessa? Não é nem como é que a gente treina. O que é que a gente faz com uma mente dessa? Para que essa mente, uma mente como essa, consiga focar e seguir o resultado. E alcançar o resultado. Para complementar o que Mel está falando, é sempre uma coisa que o empregada doméstica, né? A empregada doméstica, para mim, ele é uma das maiores feridas da desigualdade social. Por quê? Porque a pessoa sai da comunidade, às vezes chove, ela sai com o sapato na mão. Você já me falou sobre isso. De manhã cedo, eu já falei sobre isso. Sai de manhã cedo, sapato na mão, da rua que não entra nem carro, para ganhar um pouco mais de um salário mínimo. E chega, enfrenta tudo que você falou, chega na sua casa, ou na casa de pessoas bastante ricas, e lá ela às vezes encontra um produto na geladeira que é metade do salário dela. E tem tudo. Certo. Tudo limpo, lindo. E ela volta depois de noite pra miséria de novo. Volta. Cara, isso pra mim é difícil. Eu fico imaginando a força mental de valores, de retidão. Eu me emociono quando eu falo isso, cara. Eu sei. Resiliência, né? Porque não é só resiliência, cara. É moral, é maior. Porque às vezes a pessoa tá ali vendo uma peça, uma joia, um negócio que se sumir, tem 3 funcionários em casa, vai dar em nada. Assim, a natureza dá a oportunidade de pegar um troço ali na sua casa que vale metade do salário dela, e você achar que e a pessoa não está dando nem valor e ela volta para cá. Assim, é muito valor, gente. É muita força que essa pessoa tem de estar vivendo isso todos os dias, 24 horas. Como é que uma mente dessa É consegue ter difícil, resultado? cara. A pergunta é complexa, eu vou estender 10 centavos a mais. O Brasil é um país altamente desigual. O nosso cérebro, eu vou dar um tantinho de neurociência, o nosso cérebro ele é altamente adaptável para absolutamente tudo. Seja para as diversidades e para as adversidades. Quando você vê uma criança, por exemplo, brincando num lixão, com uma garrafa de água sanitária na mão e fingindo que aquilo é um avião, nós somos os únicos animais catalogados que conseguem fazer isso. Que é a diferença do homem... De mim para o cachorro, do de mim animal pro gato, racional de para o irracional. É Então, que a gente tem capacidade de abstração. Abstração. Cuidado pra não quebrar a TV. Essa é cara. A TV, essa aqui. Essa é O cara. Christian, Essa é cara. essa aqui é cara. Aqui é caro. Aqui. Em Pelo breve, amor de Deus. em breve a gente vai fazer patrocinador, inclusive. Então, nós temos capacidade de abstração. Tem uma teoria da neurociência que diz que o nosso aparelho psíquico, ele visa o tempo todo se organizar, né? Criar níveis de homeostase. Então, a gente pega aquilo que é uma adversidade e transforma numa diversidade, numa alguma coisa palpável. Porque, senão, viver seria insuportável. Se na nossa consciência existissem apenas as adversidades, viver seria insuportável. Então, é como se o nosso cérebro ele criasse lógicas de bem-estar, ainda assim, ainda a partir de toda a desgraça. Ok? Então, não é só uma questão de resiliência da pessoa, tem algo da natureza. Porque nós somos seres adaptativos. Então, primeiro ponto é esse. Então, a gente consegue lidar com isso. Sabe? As pessoas que vivem num estado, eu que vim de periferia, a gente consegue lidar de fato com níveis de adversidade. Então, faltou água, beleza, a gente vai se virando assim. Sabe? Para matar uma espécie é muito difícil. Beleza. Como é que você consegue criar mindset de resultados? Então, e aí eu vou fazer uma diferença de novo entre objetivo e resultado. O objetivo das políticas públicas é dar certo, o resultado é não dar. O objetivo das políticas públicas é dar certo. O resultado é não dar certo. Não dá certo. Então, por exemplo, o que a gente deveria fazer? Investir em saúde mental, ok?
Se nós investíssemos 6 meses ou 1 ano de um programa sério nesse país, de saúde mental, de saúde alimentar e de saúde física, nós desobstruiríamos metade dos hospitais públicos do país. Sim. 1 ano de um programa sério, saúde mental, saúde física e saúde alimentar. As pessoas comessem melhor, as pessoas se exercitassem e as pessoas tivessem acompanhamento psicológico. Sabe? O Estado fornecesse isso gratuitamente, com políticas sérias, com profissionais sérios. Então, para se ter um mindset de resultado, quando você fala dos valores, né? Quer dizer, apesar da adversidade, existem valores que transitam ali dentro. Então, essas pessoas, elas crescem, portanto, elas formam a sua cognição a partir de uma ideia, que é eu não tenho, você tem. Então, para ela, isso já está dado. Em algum lugar isso está dado, por mais que ele cause dor e sofrimento. Sabe quando a gente ouve alguém, uma pessoa, um colaborador no nível hierárquico abaixo, porque eu já disse isso um dia, quando a pessoa diz, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. É como se a cognição dessa pessoa se tornasse limitada. Eu não estou falando em termos morais. A gente passa a acreditar que isso não é para gente. Por isso, as lógicas raciais por exemplo, quando o negro acende, a gente diz, ele é um negozado. É uma pessoa, verdade. ou seja, esse negozado antigo. é pura estrutura racista. Por quê? Porque eu passei de um lugar que naturalmente não é para mim. Quando você consegue pintar as unhas, ter, por exemplo, uma tatuagem e ainda assim ser uma profissional de puta resultado, as pessoas dizem assim, porra, é porque ela é Haribo, ou porque ela é exótica, que é uma palavra que eu detesto, por exemplo. Né? Eu não sou exótico. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma outra. Eu sou psicólogo, tatuagem, sou de matriz africana. Por isso o resultado. Porque, por exemplo, para a gente que supera adversidades, o resultado vence tudo. Você pode não gostar de mim, mas o meu resultado você não questiona. Sim. Tá, aí a pergunta. Por favor. A pergunta que eu te fiz. Então, a gente precisa entregar políticas públicas para as pessoas. E aí, se você quiser pensar no mundo corporativo, hoje você já tem empresas que oferecem, por exemplo, atendimento psicológico para os colaboradores, que fazem mapeamento, você tem uma série de dados, ou de dashboards, enfim, dados que você consegue verificar como é que essa pessoa está, com métricas, e aí você faz alguma espécie de reparação. Que para mim, na ponta, é para isso que o ECD deveria servir. Mas a gente está falando do outro, certo? Certo. Porque E digamos que... Vai. Como é que eu... Eu, Mel? Ou eu... Uma abstração, um ser abstrato? Uma abstração, exatamente. Vai. Como é que eu... Aí a minha pergunta, Por como favor. é que eu que pego o ônibus todo dia, tenho um problema familiar gigantesco, passando dificuldade pra caramba, como é que eu consigo manter... Esqueça a empresa, digamos, Pronto. a empresa não vai fazer nada por mim, ninguém vai fazer nada por Pronto. mim, eu não tenho plano de saúde para pagar um psicanalista... Tá. Sim, top que nem Quito. Eu diria uma coisa. Eu te explico. A vida de uma pessoa pobre ou de uma pessoa em uma condição social desfavorável, ela não é só uma desgraça. Eu sei. Então, que calma. não. É isso. Então ela se diverte. Não é. Como é que essa pessoa tem saúde? Ela entra no ônibus e ela fala alguma coisa. Alguém dá para ela um bom dia. Ela troca, ela flerta, ela conhece alguém. Porque quando você fala das adversidades, você está alimentando apenas uma ideia. Não, essas pessoas se divertem, verdade, elas trocam. É verdade. Elas Eu estou alimentando só o lado negativo. Crucial. Exato. Então, às vezes, você pega o ônibus está lotado, mas alguém fala alguma coisa, e a galera começa a trocar ideia. Fala, minha filha, quantas vezes eu fiz isso? Em Salvador, porra, negão. então? Entrei no ônibus, o Bahia brocou, falava, porra, negão, você é maluco? O Bahia brocou. O busou assim, a gente tudo apertado, que porra nenhuma mesmo. Baiaço. Ou seja, a vida em comunidade, ao mesmo tempo em que esse mesmo ônibus lotado, que adoece as pessoas, ele cura uma série delas. Sim. Porque gera contato, porque gera entretenimento, porque Concordo 1000%. Principalmente a gente que é nordestino. Uma das Olha. coisas que faz com que o povo nordestino não adoeça fundamentalmente é que nós somos calorosos. Porque a gente troca. É verdade. Então a gente está ali no buzu, Eu nunca no tinha ponto, parado para olhar por esse é a- ângulo. Acho que faz muito sentido. Por isso as empresas deveriam gerar cada vez mais comunidades. Comunidades, é o que eu tento falar nas empresas. Não tem que ser só um time de colaborador. A ideia que eu estou tentando propor é nós precisamos criar comunidades dentro das empresas. Comunidades. Gente, as comunidades aí, comunidade no sentido social, essa troca que existe, essa colaboração e tal, eu vejo, assim, já frequentei mais, hoje menos, mas eu via um senso de... uma leveza em lidar com a vida muito maior do que quem mora em Alphaville. Claro. Condomínio, o seu prédio, você conhecia. Acredito que sim. Eu conheço muito mais pessoas na minha comunidade onde eu vim do que no prédio onde eu moro. Por quê? Por que as pessoas chamam de comunidade, o que já foi chamado de quilombo, enfim, outras coisas, né?
Porque lá as pessoas vivem numa comum unidade. Não é só a desgraça para todo mundo. Enfim, todo mundo se conhece, todo mundo troca, a galera reparte, a galera se ajuda, a galera empreende, você tem uma black money, você tem uma série de economias que giram ali dentro. Então, como é que a gente fomenta, por exemplo, quer ajudar a pessoa que vem da comunidade ter um mindset mais saudável? Dê condição, dê saneamento básico. Isso é básico. Entende? Agora tem uma coisa, para me interromper aqui, Mel terminou perguntando e eu acho que eu queria contribuir com a resposta de o que né? O que eu faço, né? Porque ainda essa resposta ainda não é. Eu vou te falar. Quem? Eu, indivíduo. Eu, indivíduo que vive a pessoa que está vindo, a pessoa que está vindo, ela faz. Ela faz. O que ela pode fazer para melhorar? Ela pode fazer. Ela faz. Hoje você tem acesso a uma série de informações, né? Porque depende também de que sujeito você está falando. É o sujeito que não tem acesso à internet, né? Porque a gente não pode colocar tudo num pacote. Entende? Mas vamos tentar. Tá. O sujeito que... As pessoas sempre sobreviveram. A gente precisa acreditar nisso, entende? Não, eu entendi. Vai. Eu entendi 200% que você está falando. Vai. Mas tire todas as... Eu entendo que essa pessoa tem diversas outras coisas que vai trazer a força para ela. Uhum. Esqueça tudo Eu isso. tenho Eu tenho duas respostas. A comunidade e a fé. Por que eu estou dizendo isso? Que vai dar saúde mental a essa pessoa. Eu tenho uma terceira. Tá, diz aí. Fala primeiro comunidade de fé, porque minha terceira é uma elaboração mais complexa. É a comunidade... Eu vou quitar. Vamos lá. Eu já buguei. Vamos lá. O que vai fazer com que essa pessoa que sai de casa com todas as adversidades consiga, por exemplo, ter saúde mental e um mindset de resultado? É que todo mundo tem vontade de crescer. O que muda é o que essa pessoa entende por crescimento, o que ela entende por melhora. Sabe? Ninguém quer ser pobre. Principalmente no mundo globalizado atualmente. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser isso. A verdade é essa. Sabe? Então, eu não gosto da romantização das favelas, das comunidades e tal. Assim, aquilo é um lugar desigual, é um lugar difícil, muitas vezes. Sabe? Você tem lugares em Salvador que são completamente dominados pelo tráfico e que não é legal, em última instância, viver nessas condições. É legal viver lá, mas não é legal viver nessas condições. Claro. A gente precisa pensar isso. Então, você tem a comunidade, você tem um código de linguagem, você tem a pura e simples ideia de que você foi um bebê, um animalzinho que nasceu e se criou naquele meio. Portanto, você está adaptado àquilo ali. Entende? E é isso que o Estado brasileiro entende. Ele entende que aquelas pessoas, né, que eu e você participamos coletivamente, elas vão se adaptar àquilo ali. Mas isso não depende dela. Isso não depende dela. Depende do outro. Tá. A fé depende dela. E dela, a fé. Pronto. A dela, a fé. A fé, por que o Brasil é um dos países mais fortes em termos de fé? Você sabia que na França, por exemplo, quando as pessoas saem de casa, as pessoas não costumam dizer vá com Deus? Quanto mais evoluído o país, menos espiritualizado. Não só isso, porque também assim, eles não precisam ir com Deus, porque o risco de morrerem na rua não é tão grande. Entende? Países que têm um alto índice de desenvolvimento humano, não se tem essa frase, vá com Deus. Deus acompanha. Deus acompanha. Por quê? Não é pela falta de fé, é pela questão social. Não tem um alerta, só Exato. isso. Você não está em estado de alerta. O terceiro ponto que eu colocaria é cravar um objetivo de vida e acreditar no processo. Eu vou dar um exemplo. Isso independe se você pega de ônibus si próprio. ou se você anda... Cada um tem seu objetivo. Eu sou essa história. Eu sou fruto dessa história. Eu falo duas coisas e a terceira era você, por conhecer sua história. Teve aqui... todo mundo conhece o case aqui da Coreia do Sul, né? Que, assim, do ponto de vista da sociedade, das transformações depois da separação Coreia do Norte. Total. E a evolução rápida que eles tiveram, sobretudo calcado na educação. Não fui eu que disse, inclusive é bom, até quando tiver nosso corte, eu vou dizer, não fui eu quem disse, mas lá, aqui na Bahia tem um líder coreano da Coreia do Sul falando sobre isso, com poderes públicos. E ele disse, em reunião, falando assim, a formulação foi basicamente assim, ser pobre é um fato, mas continuar sendo pobre é uma opção. Ele disse isso. Cara, isso é forte. Vamos lá. Então, mas onde é que ele quer chegar? Tá, não tô dizendo que eu concordo, tá? Ninguém quer a opção. Que opção. Eu quero ficar pobre. Eu tenho a opção hoje de ficar pobre. Mas vamos lá. Calma. Respira. Respira que é complexo. Fiquei nervosa. Respira que é complexo. Pegou levou pro coração. Levou pro coração. Eu também levo. O que ele quis dizer com isso? Tá. Ele quis dizer, no fim do dia, assim, se você não criar suas metas e objetivos para deixar de ser pobre,
você não vai conseguir chegar lá, porque você vai continuar sendo aquela pessoa que vai trabalhar, vai acordar todo dia, ter esse salário mínimo e não vai pensar em ter formas de mudar a sua condição. E vai estar sempre pensando que o outro vai mudar a sua condição. Desculpa, nós vivemos num país, mas é verdade. Não estou dizendo que todo mundo que monta um objetivo vai deixar de ser pobre, não é isso. Eu estou dizendo que quem não montar esse objetivo vai continuar sendo pobre. Quem não montar seu objetivo. Pronto. Só que muita gente vai montar e não vai conseguir sair do lugar. Ok. Por diversas questões. Concordo, não estou discordando disso. Eu estou dizendo que se a pessoa... Por isso que eu coloquei que era uma terceira opção minha. Se a pessoa não montar seu objetivo de sair daquela condição, ela não vai sair. Certo. Porque o poder público não vai ofertar isso. Ok. Não vai. Isso está dado, é só olhar para trás. Isso acontece. Então, a gente tem que estimular as pessoas que têm condições ruins, dar instrumentos financeiros, dar instrumentos de que para dar uma chacoalhada e falar assim, amigão, cara, tá ruim, mas como é que você consegue sair disso? Não estou dizendo que é fácil, não, pelo amor de Deus, gente. Se fosse fácil, todo mundo deixava de ser pobre. Mas você foi o cara de comunidade. Você era um inquieto. Você cria um objetivo na sua vida que fala assim, eu vou buscar esse objetivo. Outro dia eu estava vendo Claro, a gente pinça as histórias, né? A média é uma catástrofe. Certo. Mas a pinça na história. Tá vendo um cara chamado Tecar. Esse cara era lavador de carro no início dos anos 2000. Hoje em dia ele é um dos maiores vendedores de carro importado do Brasil. Aí ele falou da história, porque ele foi... Por isso que eu tô falando. Cria objetivo, acredita no processo. Esse cara era lavador de carro. Aí depois, como ele tinha talento de venda, de se comunicar, ele começou a participar de pequenas vendas perto dele. Lavava seu carro, que lavava o dele, e, ouvia que queria vender, dava o match do Tinder, ganhava uma ponta. Aí ele foi crescendo. Aí aquela coisa que você falou assim, isso não é pra mim. Ele teve esse dilema. Sim. Só que aí ele foi trabalhando na concessionária como, sei lá, lavador de carro na concessionária. Aí foram vendo que ele tinha talento para venda. Aí ele foi experimentando. Ele disse, cara, você sabe por quê que eu sou um bom vendedor e falo para meus vendedores que eu não perdi a venda? Todo mundo que chegava lá eu tratava do mesmo jeito. Porque eu sabia que eu não tinha base de cliente. Eu tinha que criar minha base, qualquer que fosse ela. E ele foi o objetivo dele. E eu vou ser o melhor vendedor. Aí foi. Aí depois virou o melhor gerente. Depois ele, agora eu já consigo vender meu carro sozinho. E foi crescendo. É um caso em milhões. O que impulsionou esse cara? O objetivo. Ele queria sair daquela condição. Tem uma... pronto. Ele queria sair daquela condição. E criou um objetivo. O resultado... Aí eu vou então... Ele saiu. Hoje ele tem outro objetivo. Entende? Ou seja, ele conseguiu. Nesse sentido, ele é uma pessoa de resultado. Pessoa de resultado. Ele é uma pessoa de resultado. E ele só teve resultado por quê? Porque ele não queria aquela condição e fez algo para sair daquela condição. Qual é o grande problema, por exemplo, para gerar o assunto de novo, das redes sociais hoje em dia? Tem uma série de pessoas que não são pessoas de resultado, mas que estão se dizendo que são. Sim. São pessoas de objetivos, sim. mas não são pessoas de resultado. E tem gente que nem é de objetivo, nem de resultado e se vende. Entende, Mel? É isso que... E eu acho que isso aqui é muito legal, até pra gente dar tons de conclusão à mesa, que é... Velho, esse cara, ele é uma pessoa de resultado. Que cara? Esse cara esse da TK. cara. Eu sou uma pessoa de resultado em algum limite. Sabe? Sim. Alguma instância. Tem uma música do Racionais MC que eu gosto muito e eles começam falando assim: é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e que você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase e o sofrimento alimenta em você mais a sua coragem. Então, todo mundo que está na periferia quer subir. Ainda mais hoje com a internet, com o Instagram. Pá. Hoje você chega, quando eu não tinha carro que eu pegava Uber, tinha um monte de Uber fazendo trader, fazendo isso, investindo. Pá. Então, assim, o acesso à informação nesse sentido é muito legal. Tem muita gente na periferia gerando economia. O maior impedidor da ascensão das pessoas é o Estado. É o Estado, velho. O Estado dificulta, ao mesmo tempo que ele facilita muito, ele dificulta. Porque ele bota na bala uma série de pessoas que querem alcançar, né? E que muitas delas são inocentes. Uma outra é que as estruturas, você não ganha condições de fôlego, então você ganha às vezes uma injeção, mas não tem fôlego a médio prazo. Então, para você se tornar uma pessoa de resultado, você precisa ter fôlego. Nada dá mais saúde mental a uma pessoa, eu disse isso numa palestra que eu fiz, do que resultado. Então, eu tentei isso aqui, massa, consegui um resultado. Fiz isso aqui, fui de novo. Me dá ânimo, velho. Você tem ânimo. Agora, para isso, alguém precisa guiar, Alguém precisa guiar. Porque... Ou você criar pequenos Ou você resultados. criar guiar para ir. Pequenos objetivos, na verdade. Pequenos objetivos. Mas é guiar para isso.
Esse cara, Senão você não dá conta. ele, Não dá conta. ele não tinha, porra, eu daqui a 20 anos, que a história dele tem 20 anos, e eu daqui a 20 anos vou ser um dos maiores vendedores de carro importado do Brasil? Não. Quando ele começou lavando o carro? Não. Ele falou, não. Ele falou, sabe que era meu sonho? Era juntar dinheiro, todo o dinheiro que eu pudesse, pra quando eu ficar velho, eu ter dinheiro. Tem uma... A meta dele primária foi essa. É. Aí ele acreditou, foi trabalhando, aí ele dizia assim, pô, eu consegui economizar R$50. Não gastava R$50, não gastava R$50. Aí foi juntando, e aí a condição dele de trabalho também foi melhorando, e ele, em vez de 50, ele começou a juntar 300. E tem uma coisa que você fala, Fabinho, quando você fala, por exemplo, da empregada doméstica e tal, ou seja, o sonho, o desejo das pessoas que vêm de baixo não é ter o que as pessoas que têm grana têm. Eu não quero o que é seu. Isso. Eu quero construir o que é meu. Então, por isso eu falo assim, tenha um mindset de resultado. Porque muitas vezes a gente se afoga no processo. A gente processualiza tanto, principalmente se nós formos pessoas com disposições ansiogênicas. Então você fica ali, vivendo no futuro. Eu vou fazer quando eu tiver isso, eu vou fazer. Quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. Quando eu for alguma coisa, eu vou ser aquela coisa. Não, assim, tem que estar aqui agora. Né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, as pessoas que não são abastadas financeiramente, elas só têm uma condição, que é viver aqui agora. Aqui agora. Sobreviver. Ao awareness puro. Eu estou aqui agora. Sobreviver. Agora tem uma coisa. Vai né? lá. Você já deve ter lido esse livro, A Psicologia do Sucesso, Mindset, A Psicologia do Sucesso. Sim. A autora traz ela faz uma comparação, mas não é nem uma comparação, mas ela fala a diferença entre uma mentalidade fixa, Sim. o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu gosto dessa ideia. Né? Então, aí a minha pergunta é a seguinte. Como a gente sai de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento? Porque eu acredito que a gente consegue o resultado a partir de uma mentalidade de crescimento, certo? Uhum. Uma mentalidade fixa, eu acredito que a gente pode até colocar 3 milhões de objetivos, mas com mentalidade fixa você dificilmente sai desse lugar. Como é que a gente sai de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento? A primeira coisa é, quando eu digo, né, no meu programa de treinamento, por exemplo, que tudo é treinável, né, essa fase ela pode ser entendida de duas formas. Eu gosto da ideia de treino, né? Enfim, sou um cara do esporte e tal, então para mim tudo é treino, tudo é aperfeiçoamento. A neurociência me dá base para entender que nós podemos desenvolver neuroplasticidade. Então a gente aprende. O método que eu utilizo, que eu conversava com você, que é o ultra-aprendizado, que é a capacidade de você aprender qualquer coisa de um método intenso e autodirigido. Por que os autodidatas existem? Como é que alguém que nunca foi num curso técnico ou nunca fez um determinado curso aprende determinada habilidade? É isso que o meu método explica. É possível fazer você ter um estudo autodirigido intenso. Então, por exemplo, quando a gente aprende a falar... Eu aprendi a tocar violão sem aula. Pronto. Quando a gente nasce... Mas é um talento meu que você não sabe. Tá vendo? Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende gramática. Quando a gente vai estudar inglês, a gente se acaba no verbo to be e depois a gente quer aprender a falar. Fala. Então, como é que a gente sai do mindset de fixo, entendendo que, se colocando na condição do aprendiz, a gente precisa recuperar esse lugar. Todo mundo quer dar aula. Todo mundo quer falar de um lugar de autoridade, eu sei. Ou por arrogância, ou por vaidade, ou por frustração mesmo de vida. Né? Às vezes você está tão machucado na vida que você também não quer ninguém passando, sabe? Dando encebada em você para você ficar, porra, tá bom, já tô mal. Então, isso nas comunidades é muito forte. Eu entendi, velho. Eu entendi que eu tive uma grande amiga, enfim, que ela era funcionária pública, etc. E que foi ela quem olhou para mim e ela disse, eu acho que você tem 2 talentos. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui. Ela disse, eu acho que você tem 2 talentos. Talvez fazer filosofia e psicologia. E aí eu pensei assim, porra... No início eu inclinei para filosofia. E aí ela falou assim para mim, pô, mas eu acho que você desenvolve bem, você gosta de ler, nananã. Se você usar isso para transformar a si mesmo e as pessoas lá na frente, você pode ter bons resultados. Fiz o curso de psicologia, acreditei numa ideia que não era minha. Entende? Então, como é que a gente larga um mindset fixo? Às vezes é acreditando na ideia que alguém te dá um guia. Alguém te empresta uma ideia. Às vezes alguém mais abastado do que você teoricamente, alguém mais abastado do que você em termos de educação. Por isso a educação é importante. Porque a gente vincula aprendizado à pedagogia escolar. E não é, a gente aprende o tempo inteiro. Né? Para mim, humildade não é sinônimo de simplicidade. Humildade é sinônimo de aprendizado. O humilde é quem aprende. É que se coloca na condição de aprendiz. Então, o Fabinho
ou me ouve falar de psicologia, porra, humilde. Você me ouve quando você fala de inovação, eu simplesmente silencio. Claro. Então a gente sai do lugar do mindset fixo quando a gente acredita que eu posso aprender. É essa a mensagem que eu tento levar para as empresas. Assim, olha, eu tenho um método que se eu treinar o teu mindset para você dizer assim, eu quero aprender, ninguém para você. Porque na periferia, assim, em todos os lugares, assim, quando a gente quer aprender alguma coisa, aprende. Sabe quando a gente reclama com uma criança, que a gente diz assim, fazer o dever de casa você não quer, mas isso do seu interesse, se você quiser, você faz. Claro. Claro. O que a gente tem que fazer? Despertar esse interesse pelo estudo. Porque quando a criança está fazendo uma coisa errada, a gente diz assim, se você não parar, você vai estudar. Aí porque ela já acha que estudo é ruim. Exato. Que estudo é punitivo. Então, como é que essa pessoa vai ler quando crescer? Não vai. A gente precisa reformular isso e colocar isso no plano pedagógico do Brasil. Para educar os pais que, quando os filhos deles fizerem alguma coisa errada, não façam esse pareamento. Ou você para e se comporta direito, ou você vai estudar. Porque estudar não é ruim, estudar é bom. Isso. Entendem? É que nem o que eu falo, aquela história do menino, não peguem dinheiro que dinheiro é sujo. Exato. Pô, dinheiro não é sujo não, gente. A matéria ali tem micróbios, mas o dinheiro não pode ser dinheiro é sujo. Exato. Não pode. Então, eu acho que a educação, assim, acho que se o poder público, no geral, ele pode contribuir com isso, como indutor de diversas maneiras, mas se minimamente a gente, nas escolas, e aí é uma catástrofe, né? Porque, eu vou falar primeiro, minimamente nas escolas tiver algumas disciplinas que cuidem disso, desde o mindset até educação financeira, porque não tem jeito, o problema é financeiro. Então, ou a gente ensina essas crianças a crescerem não sendo endividadas, ou vai acabar. Porque outro problema, a camada pobre vive do crédito, porque ela pedala todo mês. Só que o crédito no Brasil é caro. Pune-se o agiota, mas não pune-se cartão de crédito. Tem uma lei chamada Lei da Usura, né? Que foi criada não sei quando, onde se você já ouviu falar em contrato de mútuo, pronto, você tem mútuo conversível? Mútuo conversível mútuo conversível é outra coisa. É outra coisa, mas assim, tem contratos de empréstimos interpessoais que você faz esse contrato que você tem um determinado percentual que você não pode extrapolar porque tem a Lei da Usura. Quer dizer que cartão de crédito pode cobrar 10%, 11% ao mês, né? E tá tudo bem. Eu não posso cobrar 17 mil. E tá tudo bem. Então, assim, ou a gente passa por essa transformação da educação financeira e tal, e um outro problema, que aí é uma discussão para outro... Eu acho até que vale a gente fazer uma discussão só sobre educação num programa nosso, porque, assim, das diversas cenários... Eu costumo dizer assim, o Brasil, não estou dizendo que é a solução, mas você é do interior, você frequenta o interior, eu também. Vocês aqui já foram em agência do Banco do Brasil em diversos lugares. Ou já viram, ou já passaram. Toda agência do Banco do Brasil da Caixa Econômica é igual. Cinzinha, com azulzinho, a fardinha igual, o biombo é igual, tudo igual. O nome disso é federalização. Federalização do serviço. Existe um padrão federal. Aí vamos para a educação. Aí você pega, o ensino fundamental é a atribuição do município. O ensino médio é a atribuição do Estado. Terceiro grau, atribuição da União. Aí você vai lá, pega o município, que tem um prefeito, que supervaloriza a educação e usa o recurso bem utilizado, criança cresce, legal. O prefeito de lá de XPTO cidade, de novo, XPTO de novo. O Christian, tem um portal que vai pagar. Banca essa porra, portal. Aí você chega numa outra... Vamos dar exemplos. Você acha mesmo que uma criança que estuda na Prefeitura de Salvador, na rede fundamental, tem a mesma qualidade de ensino da prefeitura do menino que estuda no Iapoc? Tem a mesma qualidade de ensino do menino que estuda no Ceará, Xorroxó? Vamos aqui, Bahia, para Xorroxó. Tapiramutá? Tá, e o que é que isso tem a ver com o resultado, só pra gente alinhar? Porque que eu tô falando de educação. Porque se a gente não consegue universalizar, não, mas federalizar, nivelar o nível da educação lá embaixo, você só vai empurrando o problema para cima. Porque você não dá as condições. E aí vem a questão também das desigualdades regionais. Então, estou falando isso tudo por quê? Porque essa postura
educação financeira, essa postura do mindset, que precisa começar nas escolas, não dá para começar no ensino médio. Você tem que começar quando é criança. Na construção do psique da criança. Tá, agora vem cá. Quando você tem uma criança na escola, seu filho, que ele precisa estudar para tirar nota alta, o resultado dele é ter nota alta em todas as matérias. Ele já está sendo condicionado para isso. O objetivo dele é esse. Mas o resultado é se ele tira a nota ou não. Se ele tira a nota ou não. Isso. Ele já está sendo condicionado a isso, ser uma certo? pessoa... A ser uma pessoa de resultado. Porque você está ali... E ele, automaticamente, criança, está procurando caminhos que vai levá-lo a... Mas o Estado o precisa... Mas o Estado-União, o Estado brasileiro, precisa entender... precisa ajudar ele precisa no ser guia, guia de quais são os objetivos que essa criança tem que ter. Porque não dá para uma criança que chega na comunidade, daqui a pouco o objetivo do menino é ser fogueteiro, porque ganha 1.000 conto por mês do tráfico. Isso tem que ser guiado, assim, alguém tem que guiar. Primeiro, muita gente tem família estruturada. Estruturada é pessoas que, enquanto pais, não é aquele modelo tradicional de família, não. Sim. Pais que guiam crianças, que querem o bem, que querem prosperar, que se dedicam à criança. Existe, mas tem outros que não. Uhum. A gente precisa, o Estado, ele precisa ser também um indutor disso também. É muito importante, cara. A educação é muito importante. A disparidade da qualidade educacional, isso influencia diretamente no mindset da criança. Porque isso compromete níveis de objetivo e, naturalmente, atinge resultados. Isso. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês e também vão responder. Depois que a gente fez bateu essa bola toda, qual é o lugar na sua vida, Mel e Fabinho, que você diz, aqui eu sou uma pessoa de resultado? Aqui, nisso eu sou uma pessoa de resultado. Me diz um aspecto pessoal, profissional, o que quer que seja. Aqui eu sou uma pessoa de resultado. Vai lá, Mel. Primeiras damas. Caramba. Uau. Sem medo. Tá difícil, porque não. isso diz muito das nossas crenças limitantes. A gente tem dificuldade em assumir, é uma provocação que eu te faço para acabar, de assumir. Aqui eu tenho resultado. Eu sou... Sem medo. Sem medo. Vai. E sem falsa modéstia. Assim. Lembre-se o que eu já falei. Modéstia é coisa de gente insegura. O Christian, você acaba de... Se a gente é bom em algo, a gente tem que se posicionar dizendo que nós somos bons em algo. Vai, Então, Mel. para com modéstia, que você é uma mulher maravilhosa. Lembra da conversa antes? Você é uma mulher maravilhosa. Onde você é uma pessoa de resultado? Então, Vai. eu sou uma pessoa de resultado naquilo em que eu coloco foco. Ponto. Se eu colocar um objetivo no trabalho, eu posso não ter o resultado, eu fiz de tudo para obter aquilo ali. Pode ser que eu não consiga o resultado que eu gostaria. Mas se eu botar foco, eu tenho resultado em tudo que eu me proponho. Eu não falo se é positivo ou negativo, eu tenho um resultado. Boa. Certo? Porque o resultado é o fim de alguma coisa. Mas resultado não fuja, não. Me diz eu quero um resultado. Me diz um resultado. Não, me diz um resultado. Tipo assim, eu sou uma pessoa de resultado nisso. Eu quero nisso. Caramba, isso é muito difícil. Complexo. É por isso que talvez eu me inspiro. Bom. Vamos falar do que pra mim difícil isso. Meu guia da minha vida, meu nome é Fábio, são outros 4 Fs, né? Que é família, força, foco e fé. E Fábio? Então, o primeiro é e família. Feio, e feio. Que Primeiro é família. O cara vai fazer o quê, né? Despeito é um problema. O primeiro é filho de família, né? Eu acho que eu sou um cara de resultado porque eu consegui construir eu tenho uma família maravilhosa e o maior prova do meu resultado é meu filho. Boa. Tudo por conta de Lívia, rapaz. Graças, mas faz parte da escolha. Por isso que Lívia não começa com F. Por isso que Lívia não começa com F. Ela foi objetivo. Por isso que Lívia não começa ela com foi F. objetivo, Entendeu? o resultado foi a família. Exato. Né, Kito? Então, assim, do ponto de vista profissional, aí para não fugir, né? Porque eu não fujo de pergunta, você me conhece. Cara, eu acho que sou um cara de resultado. Eu acho não, eu sou. Aonde? Aonde, né? Onde é que eu sou Isso, uma um pessoa cara de resultado. Eu tenho uma capacidade de articulação com pessoas e de desenvolvimento de
de ideias que provam que eu tenho resultado. Eu participei de projetos exitosos e não exitosos na vida, mas esse skill de articulação com pessoas, e articulação no sentido positivo, né? Articulação positiva, não é sacanagem. Eu acho que eu consegui construir uma imagem de alguém que tá pelo bem, quer fazer as coisas, é pró-business e que, a vida não é feita só de positivo, né? Tem coisa ruim também. Tá. Mas eu tenho certeza que meu principal resultado é saber promover essa articulação, esse relacionamento com pessoas. Eu vou ser breve, assim. Pra mim tem duas coisas. Ninguém te perguntou nada? Eu não te perguntei? Mas eu quero saber. Boa, Mel. Olha que eu nem bebi vinho, cara. Tá pra mim, assim, o meu resultado... Eu sou uma pessoa de resultado em ser saudável. Eu sou saudável. Legal. Pra mim é isso. Eu sou saudável. Eu cuido da minha saúde mental, física, espiritual, no meu relacionamento, na minha grana, sabe? E, enfim... Da minha saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, saúde profissional, saúde conjugal. Eu sou uma pessoa saudável. Eu tenho saúde nesses campos. Então eu posso dizer, eu sou saudável. Faço exames com frequência, sou saudável. Enfim, nesse sentido, eu sou saudável. Então, para mim, isso é um resultado. Eu, de fato, sou isso. Profissionalmente falando, eu sou um psicólogo de resultado e estou me tornando um mentor e um treinador de resultado. Mas como psicólogo, eu sou uma pessoa de resultado. Os meus pacientes, a maioria deles progridem. A maioria deles progridem. Então, eu sei que eu sou um profissional de resultado. Tanto que eu já soube de experiências de pessoas que quiseram vir até mim, sei lá, por eu ter tatuagens ou por eu defender certas coisas, não vieram e depois, inevitavelmente, voltaram porque não tiveram progresso lá e voltaram para mim. Então, isso é muito importante. Nesses dois aspectos, para mim, eu sou uma pessoa de resultado. Sabe? Agora, eu quero aprimorar os resultados, como a gente disse ao longo do podcast, e continuar desenvolvendo. Mas nesses dois, eu já posso dizer com firmeza, assim, aqui eu sou uma pessoa de resultado. E você, Mel? Vai lá. Cara, eu acho que eu fiquei ouvindo vocês para ver se eu conseguia fazer isso. Vai. Mas eu acho que eu sou uma pessoa de resultado em tirar as coisas do papel. Eu sou uma pessoa muito realizadora. Eu realizo muito. Me diz uma coisas. coisa que você já tirou do papel e pronto. A gente precisa terminar o programa. Você minha precisa... empresa. Isso. Então, eu tirei a minha empresa do papel e levantei a minha empresa. Em um mês eu estava com a empresa rodando. Que foda. E no primeiro ano a gente faturou 300% a mais. Pronto, e no segundo ano a gente foi eleito uma das agências que mais performava no país. Então eu sou uma pessoa de tirar as coisas do papel. Isso. Pronto. O que eu decido desenvolver e fazer, eu faço. Pronto. A minha demora é decidir. Pronto. Então, eu bambeio até eu decidir. Quando eu decido, pronto. Eu sou a pessoa de tirar. De resultado. Nesse sentido. Exato. Entende? E é isso, a gente precisa dar nome ao nosso resultado. O nosso mindset... Mas é muito difícil isso, difícil, cara. Porque a gente entra naquele lugar se é uma vaidade. Eu falo para as pessoas assim, ó. Se você constata um fato, se envaideça. É bom. Se você não constata um fato, não se envaideça, porque isso é uma vaidade apodrecida. Então, quando você me conta isso, você só está constatando um fato. Isso. Eu estou constatando um fato, mas então, aí você esquisito. é resultado, Mel. Nós, aqui, eu e o Fabinho, a gente pensa parecido. O Brasil, as pessoas têm problemas de constatarem o resultado. Por isso a gente foca no objetivo ou no processo. Entende? Tipo assim, o resultado eu sou uma pessoa que se eu colocar a mão e disser isso aqui vai acontecer, vai. Vai. A minha empresa vai, entende? Esse é o resultado. O resultado é, a minha empresa saiu do papel. A minha empresa faturou 300%. Isso aqui, eu dou um banho a vocês de resultado. Os meus objetivos estão antes, os processos estão aqui embaixo, e o mindset é a mola propulsora, velho. A gente precisa ter um mindset. No livro ela fala, né? É uma atitude mental. E aqui eu quero encerrar com vocês. Atitude mental é isso aqui, ó. Em psicologia a gente diz, atitude antecede comportamento. O que eu quero dizer com isso? Atitude é, eu vou levantar. O comportamento é eu levantei. Sim, entende? Claro. Então, por isso que a base do meu programa é mindset e comportamento de resultado. Tem que ter uma mentalidade, tem que se comportar. E hoje a gente discute, né, mindset, e o comportamento, velho. E eu acho que tem muita gente, desculpa, mas eu acho que tem muita gente que tem um mindset de resultado, mas
não tem o comportamento. Isso. Quem fica no mindset só fica no processo. É o comportamento. Isso gera ansiedade. Exato. Sem fim, exato. que você fica... Exato. Eu quero realizar, eu quero. porra, então faça seu negócio. Isso. Qual é a demora de Isso. tirar isso Pronto. aí e resolver? É isso. Como é que a gente se torna uma pessoa de resultado pensando e agindo como uma? Tem que se faz muito comportar. Então, o programa ele visa, e aqui até na terapia também com os meus pacientes, encurtar a relação entre o que eu penso e o que eu faço. Faz muito sentido. Tem muitas pessoas que adoecem, estão deitadas assim na cama, ansiosas, que estão... Totalmente. E não vai pra atitude. Não vai pra, então eu digo, olha, Cara, a gente mas precisa... É difícil. A gente precisa tornar as coisas comportamento. Eu estudo neurociência do sentido. comportamento. Como é que a gente torna as coisas comportamento, dado, métrica. O mundo é de quem se comporta. É verdade. É de quem vai... Entende? Eu acho que é por isso que o mundo tá tão ansioso. Exato. Porque as pessoas estão... Os empreendedores, exato, os inquietos. Exato. Porque elas ficam aqui, Porque ela quando fica na cabeça. quando eu vou fazer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer um post, amanhã eu vou fazer aí isso. não faz. Não faz. O comportamento... E por isso é comportamento. Então, por isso eu encaixo bem na galera que tem um drive de crescimento, que eu digo, olha, você tem que fazer. Eu cobro. Tem que fazer. Tem que fazer, velho. Tem que fazer. De onde eu vim, eu só tinha 2 opções, fazer ou não fazer. E eu fiz. Por isso eu cheguei aqui. Ou continuar na condição que você Que eu estava. Então Boa. a gente continua fazendo. Bom, então... Deixa a Foi, pergunta, né? deixa a pergunta pra galera, né? Vou deixar a pergunta para vocês. Essa pergunta eu acho que... De milhões, né? Cara, é uma pergunta pra você fazer, pelo menos pra mim foi bem difícil responder. É difícil. É difícil. Eu acho que é você sentar numa mesa de bar e falar, vá, me fala aí, você... Qual é? Você é uma pessoa de resultado onde? Antes eu vou Em lhe quê? dar 2 copinhos de gelada para você relaxar um pouquinho, amaciar a carne, entendeu? Cara, porque é difícil. Ficar tranquila, entendeu? Então deixa a pergunta aí no ar. Porque parece ego, né? Demais. Bom, pessoal, quero perguntar para todos vocês que estão nos assistindo hoje, depois desse episódio, aonde vocês são pessoas de resultado? O que é aquilo que você já fez, que você pode dizer, bom, isso aqui eu sou uma pessoa de resultado? Porque quando você constatar aonde você é uma pessoa de resultado, você começa a se curar ali. Você deixa de projetar uma coisa que você não é e você passa a identificar uma coisa que você já é. Quando você sabe quem você já é, você começa a se curando. O nosso problema é que a gente não identifica quem a gente é e a gente fica sempre à espera de um vir a ser. Esse foi mais um episódio do foi nosso... muito filósofo. Ave Ele Maria, terminou você- demais. Terminou quitando. Caramba. Esse foi mais um episódio do nosso Flywheel Podcast com essa figura emblemática, Mel Oliveira e Fabinho, né? Sóbrio e que... Sempre sóbrio. Sempre, sempre. Então esse foi mais um episódio do nosso Flywheel Podcast. Sigam as nossas redes sociais, ativa aqui o sininho, siga a gente no Instagram, siga a gente em todas as redes sociais. Em breve nós teremos mais um episódio e podem aguardar porque a primeira temporada do Flywheel vem aí com tudo, tá? Um beijo grande. Tchau. Valeu. Fui!